Bom dia, pessoal. A aula de hoje é sobre limites. Eu vou trabalhar com uma noção, primeiramente com a noção intuitiva, depois a gente vai ver a limite por definição, o cálculo do limite mesmo, e por fim a gente vai ver algumas propriedades, tá? Então, primeiro, uma ideia intuitiva, né? Depois a definição e o cálculo. Cálculo do limite e, por fim, as propriedades, né? Algumas proposições e propriedades. Essa aula inicial de limite, gente, ele é bem assim. A gente vai ver alguns conceitos, mas vocês vão ver os limites sendo calculados, limites mais tranquilos, assim, limites assim que não envolve muita. Só continha mesmo de substituição, não envolve muitos problemas algébricos, né? Mas existem algumas situações do limite em que não sai tão facinho assim quando a gente calcula o limite. Aí a gente tem que fazer algumas manipulações algébricas que a gente vai ver isso um pouquinho pra frente, tá? Vou deixar pra trabalhar isso mais pra frente com vocês. Então, assim, qual que seria a ideia intuitiva do limite? Então, a gente pode trabalhar essa ideia intuitiva por meio de sequências e também por meio do gráfico. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, a gente tem aqui duas sequências. Geralmente, vocês vão ver sequências também mais pra frente no cálculo. Provavelmente, eu acredito que vocês devam ver pelo menos a noção intuitiva em cálculo 2, não tenho certeza. Ou em alguma na verdade, eu não sei se na ementa de engenharia tem, gente. Mas assim, eu vou trabalhar aqui a noção intuitiva, mas ele tem também uma ideia, a sequência, ele não é tão. Aqui eu vou colocar só a ideia mesmo da sequência, mas existe toda uma teoria por trás dela, que envolve não só a sequência como séries, né? Que é a soma de sequências. Então, a noção intuitiva de sequências é assim: sequência que é? É uma série de números que você pode ter ser formado de forma aleatória, ou você pode também ter uma fórmula para calcular essa sequência. Então, aqui eu coloquei duas sequências que envolvem uma lei de formação para elas, que seria 2n, onde se n pode começar em 0, pode começar em 1, que a gente vai começar em 0, e aí é só ir substituindo os valores e vai gerando a sequência. Então, a sequência começando em 0 seria 0, se o n for 1 é 2, se o n for 2 é 4, se o n for 3 é 6, e assim vai indo, tá? Vai crescendo, sempre de 2 em 2. Essa outra sequência aqui é uma fração, e o n tá embaixo. Então, assim, eu não posso começar em 0 nessa situação aqui, porque um número dividido por 0 não existe, tá? Não existe divisão por 0, não está definido uma divisão por 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar em 1. Então, 1 dividido por 1 é 1. 1 dividido por 2 é 1 sobre 2. 1 dividido por 3 é 1 sobre 3. 1 sobre 4. 1 sobre 5. E assim vai. Beleza. O que está acontecendo na série de cima? Na série de cima, esse número está crescendo. Ele está crescendo de uma maneira assim, cada vez mais, ele não tende para valor nenhum. Ele vai para 12, 14, 16 e ele vai crescendo. Então, esse fato dela crescer indefinidamente, assim, sem um valor que ele está se aproximando de algum valor, porque às vezes a função ela cresce, mas ela cresce de uma forma cada vez mais lenta, até chegar a um determinado valor, até se aproximar de um determinado valor. Aqui não, ela está crescendo sempre de 2 em 2, e ela vai crescer isso porque ela é definida dessa maneira, né? Então ela vai crescer isso para sempre, né? Então, como que a gente fala, né? A gente fala que a sequência, ela está tendendo para o infinito. Então, ela está crescendo, e quando eu aumentar bastante esse valor n,
quando o n tender para o infinito, automaticamente a sequência também tende para o infinito, as respostas também tendem para o infinito. Então, se o n, eu aumentar ele, deixar bem grandão, tendendo próximo do infinito, a sequência inteira ela vai estar próxima do infinito. Lá no finalzinho, tipo, o enésimo termo também vai ser próximo do infinito, porque é o dobro, seria o dobro de um número muito grande, né? Nessa outra situação, se vocês forem transformar aqui, talvez em forma de fração não fique tão claro de enxergar, mas se vocês transformarem isso em decimal, isso aqui vai ficar 1, 1 sobre 2 é 0,5, 1 sobre 3 é 0,33 aproximadamente, né? Aproximadamente, porque é uma dízima periódica. 1 sobre 4 é 0,25. 1 sobre 5 é 0,2. 1 sobre 6 é 0,167 aproximadamente. E assim vai. Então, ou seja, ó, 1, 5, 3, 2, 0, 1. Então, a função, ela tá caindo, ela tá ficando cada vez menor. Se eu pegar lá um número n bem grande, tipo 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 é 0,001. Então, ele tá ficando cada vez menor. Mas esse cada vez menor, ele é sempre positivo. Então, ó, se eu pegar por um número bem grandão, vai ficar, tem 6 zeros, então vai ficar esse valor. Então, assim, cada vez que eu pego um número bem grande no poder denominador, eu vou encontrar um número cada vez menor. Esse número cada vez menor está tendendo para zero. Então, a gente fala que o limite dele é zero. Então, assim, ele nunca vai chegar no zero, mas ele também nunca vai passar para ser um número negativo. Então, assim, ele tende mesmo para o valor de zero, mas sem jamais ser. Então, aproximadamente é zero, mas ele não é zero, ele tende para zero. Então, essa é a ideia de limite, tipo, é o valor que ele está tendendo. Então, tipo, não é o valor da função naquele ponto, mas é o valor que a função tende. Ela está tendendo para esse ponto. Então, aqui também. No caso, quando o limite ele vai para infinito, na verdade a gente fala que o limite da função diverge, né? Ela, na verdade, é como se não... a gente fala que o limite vai para infinito, mas na verdade, quando o limite vai para infinito é porque não existe um limite definido para ele, né? Então, quando eles têm um valor fixo, então o limite existe. Quando o valor ele vai lá para o infinito, na verdade não tem um limite, o limite da função diverge, tá? Mas na forma falada, a gente fala que o limite é infinito, tá? Então, essa é a ideia de limite quando a gente tá trabalhando com sequências. Quando a gente está trabalhando com um gráfico ou de uma função, a gente tem o mesmo conceito, só que aí esse n assim, seria o nosso valor do x e as respostas da sequência seria o nosso y. Então, a gente estaria num plano bidimensional, tá bom? Então, por exemplo, no exemplo que eu trouxe aqui, é um exemplo de uma função de primeiro grau, então uma reta, quando x tende para o 1. Então, o que a gente vai ver? A gente vai fazer o gráfico dessa função, que é só uma ideia do gráfico, tá, gente? Então, olha, se o x for 0, a função vai estar lá no 4. Se o x for 1, vai estar no 6. Se o x for menos 1, vai estar no 2. Então, aqui eu tenho a reta, que representa a função do primeiro grau, que a gente está analisando. E a gente quer a ideia do limite quando os valores do x está próximo do 1. Então, está tendendo para o 1. Então, o que seria isso? Eu tenho que analisar todos os valores de x que estão se aproximando do 1 pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Ver o que acontece com ele. Então, tipo, o que acontece
nas proximidades desse ponto com a função. Então, a hora que eu analiso esses valores aqui próximos do 1, na verdade, estou querendo encontrar o que acontece com a função. O que acontece com a função é nas proximidades do y aqui. Então, tipo, aqui eu tenho um ponto determinado e no ponto mesmo, não me interessa o que a função acontece com ela. Então, eu sei que no ponto 1, a função dá 6, mas o limite, ele não quer saber o que acontece no ponto, ele quer saber o que acontece nas proximidades do ponto. Então, nas proximidades do ponto, eu tenho que analisar os pontinhos antes e os pontinhos depois do 1 e ver se está próximo do 6 ou não. Graficamente é fácil de ver, gente. Graficamente, eu penso assim, ó, pertinho aqui do 1. Se eu pegar um ponto pertinho do 1, só que maior que 1, ele vai estar pertinho do 6? Vai. Menor do que 1. Vou aproximar lá da função. Encontrei a função. Vai estar perto do 6? Vai. Então, fala-se que o limite dessa função 2x mais 4, quando x tende para o 1, ele vai ser 6, tá? Então, na anotação, é isso que representa, tá? Limite sempre vai ter o lim de limite, o x embaixo dele, indicando onde está tendendo o valor do x, e qual seria o valor limite para essa função, para esse determinado ponto analisado. Então, graficamente, a gente consegue perceber que vai ir para o 6. Para a gente verificar assim bem certinho, a gente pode fazer umas continhas, né? Por exemplo, fazer uma tabelinha aqui, ó, de x e y, perto desse valor 1, tá? Então, vou pegar aqui o 0, vou pegar o 0,5, vou pegar o 0,8 e o 0,9. Então, são números menores que 1. E vou pegar também o 2, que seriam números maiores, né? 2, 1,5, 1,7, 1,9. Vamos ver o que acontece. Se eu substituir 0 lá na função, 0 vezes 2 dá 0, mais 4, 4. 0,5. 0,5 vezes 2 é 1, mais 4 dá 5. 0,8 dá 1,6, mais 4 é 5,6. 0,9 vezes 2 dá 1,8, então aqui vai dar 5,8. Então, ou seja, o que está acontecendo com as respostas aqui no y? Ele está tendendo para o 6. Mesma coisa pensando aqui do lado por números maiores que 1. Se for 2, 2 vezes 2 dá 4, função dá 8. Se for 1,5 vezes 2 dá 3, mais 4, 7. 1,7. Aqui, gente, eu fiz errado. Deixa eu pegar algo para corrigir. Aqui tem que ser próximo, se aproximando do 1, não se aproximando do 2. Então, aqui eu vou pegar o 3 e 1,1. Isso. Se for 1,3, porque a função aqui, ó, do 0, ele tá crescendo pro 1, e aqui do 2, ele tem que decrescer para 1 também, tá? Então, eu confundi aqui, eu tinha colocado os valores errados. Então, ó, 1,3. 1,3 vezes 2 é 2,6. 2,6 mais 4 dá 6,6. 1,1. 2 vezes 1,1 dá 2,2. 2,2 mais 4 dá 6,2. Então, ou seja, ele está decrescendo, ó, deu 8, ele está decrescendo e está tendendo para onde? Ele está tendendo também para o valor 6. Então, como de um lado e do outro ele está tendendo para o valor 6, a gente fala que o limite da função é 6. Então, essa é a ideia intuitiva de limite. Tipo, o que está acontecendo perto do ponto? Tipo, se eu calcular no ponto, eu vou encontrar o valor 6. Mas o limite não... Para calcular, a gente até usa o valor x igual a 1, né? Mas o que ele quer perceber com o cálculo do limite não é o que acontece com a função no ponto, mas sim na proximidade. Então, vocês têm que colocar, sempre lembrar desse conceito, tá? Que o limite é o que acontece com f nas proximidades
Opa, nas proximidades de x. E não no próprio x, tá? Então, isso aqui é o conceito principal de limite. O que está acontecendo com a função nas proximidades do x? Tipo, quando eu tomo os valores perto de x, o que acontece com a função referente à função quando tomados os valores perto desse x, tá? Então, essa é a ideia intuitiva, gente, do limite. Na prática, como que a gente calcula, né? É só, para calcular, aí é só substituir o valor 1. Se eu substituir o valor 1 nessa função, eu vou encontrar o valor 6. Então, para calcular, é bem tranquilo. Só tem que entender bem o conceito do que está se tratando, que não é a função no ponto, mas na proximidade do ponto de análise, tá bom? Então, a princípio seria isso, o conceito de limite. Eu vou colocar um outro exemplo aqui, gente, porque na reta é fácil de ver essa questão. Eu vou colocar a função aqui, f de x igual a 1 sobre x, que não é uma reta, é uma hipérbole. E aí a gente vai ver o que acontece com essa função quando o x tende para o zero. Então, fazendo o gráfico dessa função, só para a gente ter uma ideia. Primeiro, para fazer, o que a gente vai fazer, então, para estudar essa função? A gente quer analisar o limite, quando o x está tendendo para o zero, para onde essa função 1 sobre x vai? Para onde a imagem dessa função vai, tá? Notem que nem sempre é tranquilo de fazer, porque nesse caso, como eu tinha falado, se fosse para calcular o limite, era só substituir o valor 1. Então, substituindo o valor 1, vai dar 6. Aqui, o x está tendendo para o zero. Não existe 1 sobre 0. Então, assim, não tá definido uma fração com denominador zero. Então, assim, se eu substituir, ficar 1 sobre 0, acaba não sendo possível de calcular. Mas a gente vai ver que a gente pode perceber que a função vai tender para algum lugar. E na prática, isso sempre acontece quando tem um número muito pequeno lá embaixo e um valor constante em cima, tá? Então, assim, fazendo uma tabelinha para a gente poder calcular, fazer o gráfico, na verdade, dessa função. E daí a gente aproveita e já faz, e já vê também para onde que a função está indo. Vou fazer duas tabelas, uma para função que está tendendo para zero por números maiores e outra por números menores. Então, eu vou pegar aqui o 2, o 1, o 0,5 e o... que na verdade 0,5 é 1 sobre 2, né? E eu vou colocar o 0,1, que na verdade é 1 sobre 10, né? E aqui, por números menores, eu vou colocar o menos 2, o menos 1, o menos meio e o menos 1 sobre 10. Calculando. Então, se eu substituir o 2, vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio. Se eu substituir 1, 1 sobre 1 dá 1. Se eu substituir 1 sobre 0,5, é a mesma coisa que 1 sobre 1 meio, que na verdade vira 2. Então, se vocês quiserem fazer a continha aqui no cantinho, seria 1 sobre meio. Como que resolve divisão de fração? Mantém a primeira e inverte a segunda, que vai dar 2, como a gente tinha visto aqui. Então, o mesmo procedimento pode ser feito para os outros valores quando é fracionário, tá? Então, 1 sobre 10 vai ser 10. Quando estiver trabalhando com os números menores que zero, se aproximando de zero, mas por números menores, vai dar menos meio, menos 1, menos 2, menos 10. Beleza. Aí, a gente vai fazer isso graficamente. Como que vai ficar o gráfico dessa função?
Então, para x, eu peguei o valor 1, o valor 2, menos 1, menos 2. Os valores inteiros, né? Então, se vocês forem pegar aqui, gente, no valor 1, no valor 2, quer dizer, 2 positivo, a função deu meio. Então, saiu aqui do 2 e foi aqui, ó, pro meio. Quando a função era 1, ele deu como imagem o valor 1. Quando o valor era meio, deu como imagem, então, ó, partindo de x valendo meio, 0,5, ele chegou no valor 2. Se eu pegar um valor bem pertinho, que seria o 0,1, é bem pertinho aqui do zero, ele vai lá para o 10. Então, deixa eu marcar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, bem pertinho aqui do zero, que seria o 0,1, vai subindo, 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 subindo. Então, seria um ponto lá em cima. Então, quanto mais próximo de zero, mais lá para cima vai ficar esse valor. Então, o que está acontecendo com essa função? A gente fala que a função está se aproximando. Ó, o x, ele tá vindo aqui para perto do zero. E o y, ele tá crescendo. Ele tá crescendo cada vez mais. Então, se eu pegar 1 sobre 100, que seria um número 0,01, eu vou ter como resposta 100. Se eu pegar 1 sobre 1000, que é 0,001, que é mais próximo de zero ainda, ele vai chegar lá para o 1000. Então, cada vez que eu pego um número mais próximo de zero, maior esse número vai ficar. E aqui vai ser a mesma coisa. Se eu pegar números pequenos, ele vai se aproximar aqui do eixo do x, né? Quando eu estou analisando o lado contrário, então, eu tenho lá menos 2. Menos 2 vai para o meio, negativo. Menos 1 vai para 1, negativo. Se eu tiver meio, negativo, vai para 2. E se eu tiver um número bem pertinho aqui de 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu tiver um número bem pertinho de 0, que é o 0,1, eu vou estar lá no 10. Então, pertinho aqui. Então, é claro que aqui, gente, na representação não fica bem certinho por causa que tem o erro do traço mesmo do gráfico, né? O erro que a gente... computacionalmente fica bem bonitinho, né? Mas a gente fazendo gráfico na mão nem sempre, né? Então, o que está acontecendo? Da mesma maneira que a gente fez análise pro lado direito da função, a gente pode pensar pro lado esquerdo. A função aqui está se aproximando, os valores de x estão se aproximando de zero, e a função, ela tá cada vez maior, mas só que com sinal negativo. Então, na verdade, ele está cada vez menor, né? Está cada vez menor, tá indo lá pro menos infinito. Então, o que a gente diz? Que, por um lado, pelo lado direito, a função vai para infinito. O limite da função, quando x tende a zero, ele vai lá para o infinito. Então, ele está crescendo indefinidamente. Quando eu estou me aproximando do zero, quando eu estou me aproximando do zero, por valores maiores. Então, vou colocar um sinalzinho de mais aqui do lado, que a gente vai usar essa notação para frente. Para indicar que eu estou aproximando do zero por números maiores. Não necessariamente positivos, mas por números maiores que o valor que está aqui. No caso, ele por número positivo, porque número maior que zero é sempre positivo. Mas se eu tivesse, tipo, menos 10 e um sinalzinho de mais, é que eu estou me aproximando do 10 por números, do menos 10 por números maiores que menos 10, não necessariamente positivos, tá? Então, quando isso acontece, o que está acontecendo com a função? O resultado lá, a hora que eu substituo, está ficando cada vez maior. Ou seja, o resultado está indo para infinito. Se eu pensar do lado de cá, por números menores, o que está acontecendo com a função? Pertinho do zero, ele está chegando
a um número cada vez maiores negativos. Então, ele está, na verdade, diminuindo, tendendo lá para o menos infinito. Então, o limite da função, ele está indo para menos infinito, quando o x está se aproximando de zero por números menores que zero, tá? Se a gente fosse analisar esse gráfico de uma outra forma, que seria quando o x cresce, e não quando o x tende para zero, mas quando o x está crescendo cada vez mais, saindo para o infinito o valor de x. Aí a gente vê que o limite da função está indo para zero, porque olha, a função está cada vez mais próxima do eixo do x. Então, ele não atravessa esse eixo, então ele não encosta no eixo, mas ele está chegando cada vez mais perto aqui do eixo. Então, essa altura aqui perto do eixo é a altura zero, então a função é zero, tá? Então, o x cresce, então eu posso ter lá x 10, 100, 1000, 1 milhão, e a função está acontecendo o quê? Está chegando cada vez mais pertinho do zero. Então, a gente pode fazer uma outra análise dessa situação, que não é para valores decrescentes de x. Então, ó, vamos separar aqui as coisas, né? Então, ó, aqui o x, ele está tendendo para o zero. O x está tendendo para o zero. A função está crescendo para infinito, e aqui a função está decrescendo para menos infinito. É essa análise que a gente faz. O x vai para zero, o x vai para zero. Desse lado, o x está indo para um número maior, e aqui o x está indo para um número cada vez menor, negativo. Então, vai para mais infinito e menos infinito. Se eu pensar nessa função de uma forma diferente, vou pegar e vou fazer a mesma ideia, esse mesmo gráfico, essa mesma função, só que vou fazer uma tabelinha aqui para a gente poder calcular, tá, povo? Só um pouquinho, deixa eu dobrar aqui. Então, ó, f de x é igual a 1 sobre x. Então, assim, vamos pensar quando o x está tendendo para mais infinito. E depois a gente vai ver quando o x está tendendo para menos infinito. Quando o x cresce indefinidamente e decresce indefinidamente. O que acontece com a função? Então, eu vou fazer duas tabelas também. Então, o valor de x. Então, eu vou pegar 1, 10, 100, 1000. E aqui é a mesma coisa. Isso aqui para valores negativos. Tá. Quando x é 1, 1 sobre 1, ó, nessa função, 1 sobre 1 é 1. Quando x é 10, vai ficar 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1. Quando x é 100, 1 sobre 100 é 0,01. Quando é 1000, 1 sobre 1000, 0,001. Então, o que está acontecendo? O x está tendendo para um número cada vez maior, então está tendendo para infinito, e as respostas aqui da função está tendendo para zero. Então, o y está diminuindo e indo para zero. Se eu for pensar dessa outra maneira aqui, com números negativos, então vai ficar menos 1, mesma coisa. 1 sobre 10, menos 10, seria menos 0,1. Então, é os mesmos resultados, aqui com sinal trocado, tá? Então, o que está acontecendo? O x, ele está indo para um número cada vez menor, então, está indo para menos infinito. E o y está tendendo para zero, só que pelo lado... o lado negativo do gráfico. Então, ele está tendendo para zero. Isso a gente pode ver também aqui no gráfico, ó. Se eu pegar e analisar os valores cada vez maiores do x, a função está cada vez aqui, ó, tá mais perto dessa região quando a gente analisa o y. Então, ó, tá crescendo o valor do x. A função tá pertinho, o gráfico da função tá pertinho do zero pro y, porque ele tá perto ali do eixo do x. Então, ó, pega um número cada vez maior, a função vai estar uma altura baixinha aqui. Número de x cada vez maior, a função uma altura baixinha. Então, significa que a função está indo para zero se a gente crescer os valores do x.
tá? Então, essa é a ideia de limite. Quando a gente está trabalhando nesse conceito aqui, que o x está tendendo para um valor fixo, a maioria das operações que a gente vai analisar agora, nesse momento, tá? O x está tendendo para uma constante. Para onde a função vai? Pode ir para um valor constante, como a gente viu no gráfico 1. Então, ó, o x está tendendo para um valor constante, 1, e a função está indo para um valor constante também, que é 6. Então, assim, isso porque a função é uma reta. Dependendo do gráfico da função, dependendo da função que eu estou analisando, eu posso tender o x para um valor fixo, como foi o caso aqui, o x está tendendo para 0, mas o limite dele está indo para valores diferentes. O que acontece, gente? A gente pode particionar a função. Tipo, de um lado, a função está tendo limite infinito. Então, assim, eu posso analisar separadamente. Então, significa que a função vai para o infinito. Mas, assim, quando eu analiso em conjunto, eles estão indo para 2 valores diferentes. Então, a gente fala que o limite não existe, porque ele está atendendo para 2 valores diferentes como resultado. Se a gente analisar essa outra situação que eu coloquei aqui, o x ele não está indo para um número fixo, ele está indo para um número, ele está crescendo indefinidamente. Então, isso a gente chama de limites do infinito. A gente também vai ver em maiores detalhes lá na frente no curso. A gente vai ver, se a gente tiver a oportunidade de trabalhar com a PNP, a gente vai ver nas próximas, na sequência, né? Nas próximas aulas que a gente tiver. E se a gente já estiver trabalhando presencialmente, a gente vai ver no presencial. Então, tipo, não é muito longe do que a gente está trabalhando aqui. Então, só que a gente vai trabalhar alguns conceitos antes de chegar no limite no infinito. Mas são uma outra situação. O x não tende para um valor fixo. Ele vai crescendo indefinidamente e a função pode estar se aproximando de um valor, que é o caso que está acontecendo aqui. O y está tendendo para 0. Ou também tem as situações que o x tende para infinito e o y também explode, vai para o infinito também. Então, assim, são várias situações. Cada uma delas tem suas particularidades e a gente vai tentar trabalhar com essas particularidades a partir de agora. Começando com funções mais simples e depois indo para funções com cálculo de x tendendo ao infinito e trabalhando com indeterminações, tá? Então, a princípio, seria essa a ideia inicial do limite. Eu vou fazer um segundo vídeo, para não ficar muito longo esse, né? Um segundo vídeo para a gente trabalhar a parte do cálculo mesmo dele. Então, essa é apenas a noção intuitiva. E aí, a gente pode ver algumas propriedades também, ok? Bons estudos para todos e obrigado pela atenção.